Então, o que é o dinheiro para mim hoje? O dinheiro, ele é o tempo. O dinheiro é o tempo. Antigamente, o dinheiro ele não era o tempo. Você nunca enxergava assim? Você não enxergava assim antes? Não. Antigamente, eu não tinha tempo, talvez, para enxergar de fato qual era o real valor do dinheiro. Para mim, o dinheiro era muitas coisas. Era uma mistura de problemas emocionais, brigas em família. Era uma mistura de ostentação, sonhos e prazer. Muito prazer. Mas com o passar do tempo, o dinheiro ele deixou de representar tudo isso. Ele se transformou numa ferramenta que permite que eu possa fazer os projetos que eu quiser, porque agora eu tenho tempo. Quando você não tem dinheiro, você não tem tempo para as coisas. Então você acaba virando escravo da sua própria rotina e você é obrigado a fazer coisas que você não quer, porque você precisa. E quando você tem dinheiro, você pode fazer o que você quer e você pode jogar o payback das suas ações lá para frente. Então ter dinheiro permite que o payback das suas ações seja jogado lá para frente. Bom, hein? Então o ter dinheiro te traz essa liberdade. Muito bom. Onde você não precisa do retorno imediato das suas ações. Por isso você pode fazer de fato o que você acredita. Então, às vezes, se você for pensar no empreendedor, tem aquele empreendedor que está no meio da empresa que ele precisa vender agora, senão ele vai fechar a porta. Exato. E tem aquele que ele sabe que precisa vender, mas ele quer primeiro passar por esse processo porque vai ser melhor para o cliente dele e para ele, para que ele de fato venda o que ele quer e não venda o que ele é obrigado, por mais que às vezes seja uma coisa que nem vai ser tão boa assim para o cliente. Sim. Porque senão ele vai fechar as portas. Então, o dinheiro, para mim, hoje, ele representa o tempo. Só que é um tempo que é uma espécie de alquimia do tempo, onde você pode, de alguma forma, pegar esse tempo, colocar num pacotinho e passar ele adiante. Então, se você deixa uma herança para seus filhos, você acabou de dar, cara, um legado da sua vida, anos de trabalho, anos de conhecimento acumulados num pacote, você deu para ele. Então, seu filho pode pegar, rasgar isso daqui, ou ele pode viver muito mais. Porque imagina, se você deixa uma herança para um filho, com sabedoria, ele não é mais obrigado, cara, a ralar do jeito que ele ralava, sem propósito na vida dele, e abrir mão de coisas que realmente são muito importantes na vida para poder pagar as contas. Então você acabou de dar tempo para ele, né, no final das contas. Então o dinheiro hoje é super poderoso, ele compra a sua liberdade e, de alguma forma, se passar do ponto também te escraviza. Existe um equilíbrio interessante sobre isso, mas o dinheiro é uma das ferramentas mais poderosas do universo, com certeza, porque Deus está acima de tudo. Mas a única coisa que rivaliza com Deus, ou única não, mas talvez o que mais rivaliza com Deus na Bíblia, por exemplo, é o dinheiro. Sim. Então você tem Mamon, que representa esse Deus. Exato. E por que o dinheiro é um Deus tão poderoso? Porque o dinheiro, ele pode te dar muitas coisas que Deus também dá. Poucas coisas dão coisas que Deus também dá. O dinheiro é uma delas. Só que é claro que ele nunca vai te entregar essas coisas do jeito que Deus dá. Mas ele te entrega. Quais são essas poucas coisas na sua... Paz. As pessoas falam, não, às vezes você tem dinheiro e não tem paz. Tá bom, se você não tem dinheiro, você não tem paz. É muito difícil. Ah, não, mas não é assim. Pô, peraí, então quer dizer que você tem um filho, você tem uma filha que tá morando num lugar perigoso, onde o seu vizinho aqui se ouve grito o tempo todo, ali estão sendo assaltados, ali rola estupro o tempo todo, ela tem que ir pra escola a pé, você tá tranquilo, isso te dá paz? Não te dá paz. O dinheiro vai te dar paz, isso daqui. Você não sabe se você vai ter segurança se você não tiver dinheiro. O dinheiro te dá segurança também. Então o dinheiro te dá segurança, o dinheiro te dá paz, o dinheiro te dá uma série de coisas que você geralmente busca em Deus. Por isso que é tão difícil quando você tem dinheiro você buscar Deus. Porque o dinheiro vai te entregar quase tudo que Deus dá. Mas Deus tem sempre um grau acima de paz, um grau acima de segurança. Deus pode dar tudo isso. Mas a gente pode confundir as coisas e transformar Deus no nosso dinheiro. Então Deus é muito poderoso. Desculpa, o dinheiro é muito poderoso. E ao mesmo tempo que ele é muito poderoso, ele também é um grande perigo pra gente. É difícil gerenciar isso. Então, o dinheiro no final das contas também é energia. O dinheiro também é energia. Porque tem uma velha história de um rabino que ele vai subir num palco para dar uma palestra. E aí, um pouco antes de subir no palco, ele chega pro contratante e diz o seguinte: me dá $10 mil agora para eu subir no palco. Ele fala, não tem como, tá louco, já acertou. Ele falou, não, mas eu quero $10 mil agora, senão eu não vou subir. Ele fala, você tá maluco? Eles se juntaram, foram lá, deram $10 mil para ele, e aí ele foi, subiu no palco e arrebentou, e o pessoal vacionou ele, foi incrível, a melhor apresentação de todas. Ele voltou do bastidor, chegou pro contratante, o contratante elogiou, ao invés de estar bravo, falou que incrível que foi sua apresentação, impressionante. Aí eu falou, toma aqui de volta os $10 mil. Ele falou, não, mas não precisa. Ele falou, não, mas toma de volta, eu combinei com você. Ele falou, mas por que você me pediu então esse dinheiro? Aí ele disse, você não tem noção da diferença que faz você subir num palco
com $10.000 no bolso. Ou seja, o grau de confiança e energia que isso trouxe para ele é poderoso. Então o dinheiro ele também aumenta sua autoestima, ele aumenta sua confiança. Por que é tão difícil as pessoas se resolverem com o dinheiro? Assim, primeiro mentalmente, energeticamente, socialmente. Por que você acredita que tem esse lance? Até você não vê amadurecendo do jeito que você enxerga dinheiro? E qual que é o trabalho que a gente precisa fazer para buscar esse amadurecimento, o jeito que eu entendo, o jeito que eu penso sobre, o jeito que Qual foi o seu trabalho? Será que você se questiona, aquela que você olha o comportamento humano, você fala, puta, eu não quero estar para lá. Qual foi a sua maneira de realmente trabalhar a sua mentalidade em relação à grana? Foi, Caio, não tem jeito, é tendo mesmo. É ter que você vai entender os prazeres, as ameaças. Como que você enxerga isso? Primeiro você falou assim, de onde vem esse problema, né? Na escola você tem uma matéria de geografia, você tem uma matéria de matemática, você tem uma matéria de português, você tem uma matéria de filosofia. Mas você não tem uma matéria sobre dinheiro. Em casa você aprende várias coisas, você aprende a se alimentar, você aprende a se comunicar, mas você não aprende também sobre dinheiro. O professor não tem dinheiro suficiente para te explicar através da prática. Os seus pais não têm dinheiro suficiente para te ensinar através da prática. Então ambos desconhecem da prática porque não têm as sementes necessárias para gerarem o fruto patrimônio e por isso eles não têm essa capacidade, na maioria das vezes, de te educar sobre dinheiro. Além disso, a gente vive num país e num mundo onde o que gira a economia é o consumo. Então, ao invés de nos incentivar a entender sobre isso, o incentivo é para que a gente gaste isso, porque isso faz a economia girar. O gastar, o consumir, gira a economia. Tudo que é crédito na economia faz as empresas contratarem mais, montarem mais projetos, aumentar o consumo. A gente tem os países cada vez mais endividados. Então a gente tem uma economia com base no consumo desenfreado e não na poupança. Então tudo isso faz com que a gente viva num cenário onde a gente cada vez desconhece mais sobre dinheiro. Inclusive, acho que a gente vive num mundo hoje que é dito como uma democracia, né? E a democracia, ela incentiva a cultura do prazer de alguma forma. Em tese, vai ser gerida, né? Através de um sistema de votos que vai elencar alguém para nos representar. Mas essa pessoa que vai nos representar dificilmente vai ser a melhor. Ela vai ser a mais popular. Então, assim, se o nosso sistema vai eleger alguém para nos representar com base em quem é mais popular, é claro que essa pessoa que vai nos representar vai acabar se transformando na mais popular, porque de alguma forma vai entregar o que a gente quer. E nada na vida é baseado com verdade, né, enraizada no que a gente quer. Né? A gente geralmente deveria ter uma sociedade baseada no que a gente precisa. É o sacrifício e o resultado. Então a democracia, de alguma forma, acaba invertendo um pouco dessa lógica, onde ao invés de a gente pagar um preço e receber algo, a gente quer receber algo antes de pagar o preço. E aí você começa a ter um grande sistema cheio de problemas. E quando você bota o dinheiro nessa equação, o que acontece é que não sabemos sobre dinheiro, queremos o prazer antes de conquistar, não temos a capacidade de conquistar, então a gente passa a querer nos tranquilizar através da crítica a quem conseguiu de algum jeito. E como quem tem dinheiro é a minoria, de uma forma geral, a gente traz dos nossos primórdios aquela vontade de ser aceito pela maioria. Então é muito natural a gente criticar aquilo que a gente não é. E a maioria das pessoas não são ricas financeiramente. Então a gente passa a criticar isso, não só por a gente não ter, como também por a gente ter passado por vários problemas na nossa vida por causa da falta disso, e que culminaram em quem a gente se tornou. Pessoas que são escravas da nossa rotina, que acordam muito cedo, que dormem muito tarde, e que, volta e meia, através das redes sociais hoje, permitem que a gente vislumbre alguém muito feliz por estar vendo algo que a gente não consegue. Então a gente compara o nosso bastidor com o palco dos outros, tudo isso é potencializado com uma série de traumas, junto de a ausência de escolas que ensinem sobre dinheiro, famílias que também ensinem sobre dinheiro, e a gente vive um grande caos. E aí quando alguém vem falar sobre o dinheiro, e diz que o dinheiro é bom, e que as pessoas conseguem, através de muito trabalho, muito esforço, um pouquinho de sorte, um pouco de técnica,
construir mais patrimônio, essas pessoas, elas geralmente recebem pedradas, porque é como Platão diria no mito da caverna. Você está ali no escuro, você saiu, conheceu o sol, e aí de repente você volta para contar para os outros e ninguém quer ir ver o sol junto com você. E agora, ao invés de você ficar extremamente feliz por estar vendo o sol, você fica quase que triste e decepcionado por saber que os outros não querem conhecer o que você já conheceu. E eles começam a dizer que você é maluco, e não eles que estão lá vivendo no escuro. Então isso é um pouco do que a gente vive hoje em relação a dinheiro. E por outro lado, talvez a gente nunca tenha vivido um momento com tantas possibilidades de enriquecer como a que a gente tem hoje.